Perfeito. Nós vamos iniciar hoje as nossas discussões a respeito das normas da BNT. Provavelmente a parte mais delicada da metodologia, mas que, na verdade, são procedimentos que, uma vez assimilados pelos alunos, né, eles tendem a se tornar rotineiros e corriqueiros para a maior parte dos alunos. O mais importante é ter em mente que esses procedimentos, né, eles são padronizados porque eles visam, né, justamente criar uma forma e um padrão da escrita e da redação científica. Nós temos lá nos nossos conteúdos 2 manuais, né, que vão auxiliar vocês para as consultas e para os procedimentos relacionados com a redação científica e a normatização científica. Temos um formulário, um manual que é maior, mais amplo, né? E temos esse que foi preparado pela professora Joana, justamente no ano passado, que revelou-se ser muito prático, né? Ele tem basicamente as orientações mais rápidas, mais costumeiras. Nós vamos começar por ele e depois nós acrescentamos a utilização com o outro manual daqueles detalhes que não são tanto comuns e que não estão aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar dentro do ponto de vista da normatização científica seria basicamente com o formato, né? Digamos assim, as normas da apresentação que são utilizadas para os trabalhos acadêmicos, né? Então, essa apresentação gráfica, uma vez que você assimilou ela, todos os seus trabalhos vão para ela, é coisa muito prática e, basicamente, boa parte dos professores gostam de esse zelo e esse cuidado do aluno com essa apresentação gráfica, né? Bom, então nós temos então aí os primeiros detalhes, né? Os trabalhos são digitados, alguns professores gostam de encadernação, capa de plástico, né? Eu acredito que isso é bem tranquilo, né, entre os professores. Outros, nem tanto, se o trabalho não for tão grande, aceitam que o trabalho seja grampeado. O papel, né, que nós utilizamos é sempre o papel A4, fuja do outro tipo de papel, porque isso vai, inclusive, atrapalhar a sua formatação. Então, tem aquele formato letter, né, carta, então fuja daquele, use sempre o papel A4 e utilize apenas a impressão num único verso da folha, né. Aí nós temos aí as dimensões. Então, basicamente, 3 centímetros na parte superior, 3 centímetros na margem direita, e as outras duas margens, né? Margem esquerda e a margem inferior, utilizamos 2 centímetros, né? Isso aqui é bem fácil. Bom, qual é a fonte que nós vamos utilizar para os trabalhos acadêmicos, né? Não tem, assim, uma predeterminação. Por convenção, basicamente, a gente usa o Arial a Times no tamanho 12, né, para o texto, e tamanho 14 para os títulos, né? Vou dar uma sugestão para vocês. Utilizem a fonte Times New Roman, né, que é justamente essa fonte que está sendo aí utilizada aqui nesse manual. Por que que eu sugiro isso? Fonte Arial, ela é uma fonte que a gente chama, né, em edição, em comunicação, fonte sem serifa. Então, eu vou aumentar aqui, quando eu falo serifa, né, eu vou aumentar o máximo aqui para você perceber. Se você prestar atenção, na maioria, né, das letras do alfabeto na fonte Times New Roman, você vai ver que existe, né, uma espécie assim de pezinho, não sei se vocês conseguem perceber, né? Tem na letra R, tem na letra M, na letra A um pouquinho e na letra N, né? Ou seja, com exceção do O, a maioria, né, dos caracteres tem
uma espécie de plataformazinha. Isso é o que nós chamamos em edição e comunicação de serifa. Para que servem essas benditas dessa serifa? Essas serifas são um artifício de design para te ajudar a separar uma letra da outra. Então, quando a fonte é serifada, principalmente a Times, né, isso significa que você vai ter mais facilidade de leitura e menos propensão ao cansaço. Então, por isso que a gente sugere, né, que os trabalhos sejam digitados preferencialmente na fonte Times New Roman. Ah, professor, eu posso usar Arial? Pode. Você pode usar Arial, né? E vou até te dizer por que alguns alunos gostam de Arial. Primeiro, que ela não tem serifa, e segundo, que ela ocupa um pouquinho mais de espaço do que a Times. Então, se você for preencher uma lauda de Times, você vai precisar escrever um pouquinho mais, né? Mas o efeito da leitura, para quem vai ler seu texto, né, no caso o professor ou outras pessoas, elas vão ter o trabalho mais facilitado se você utilizar a Times por causa da serifa. Então fica aí a dica, utilize fonte Times New Roman, tamanho 12 para o texto, tamanho 14, né, para os títulos, né, que são em caixa alta, e os subtítulos, caixa alta e caixa baixa. Quando eu falo caixa alta, caixa baixa, todo mundo entende o que é? Tá claro para todo mundo? Bom, ninguém perguntou. Todo mundo sabe o que é isso. Nós vamos usar o tamanho 10 em quais circunstâncias? Nas citações longas, que é aquele recuo, né, mais de 3 linhas, que fica do lado esquerdo da folha, as notas de rodapé, né, que devem ser pouquíssimas, né, estritamente necessário, não se usa mais nota de rodapé, apenas para algumas informações, currículo de autores, alguma explicação muito, mas muito necessária, então a gente não se usa isso mais. A paginação, né, que é a numeração da página, a gente usa tamanho número 10, e a legenda, né, das fontes, das fotos, ilustrações, tabelas e quadros, né? Então essa é a tipologia e o tamanho. O espaçamento e entre linhas, nós utilizamos espaço 1,5, né, para o corpo do texto, né? Então, todo o corpo do texto de um trabalho acadêmico, você sempre coloca no espaçamento 1,5. Todo mundo sabe como faz isso, né? Não precisa explicar. Já o espaço simples, como você vai usar? Nas citações longas, como nós já colocamos, né? Naquelas citações recuadas, mais de 3 linhas. Nas notas de rodapé, entre as linhas de referência bibliográfica, né? Então, lá no final, aquelas últimas referências, né? A gente usa espaçamento simples. No resumo, né? O abstract. Nas legendas e fonte das ilustrações, tabelas e quadros. Então, na verdade, o que não for o texto, né? O corpo do texto, a gente vai usar espaço simples. O corpo do texto, espaço 1,5, né? A lista final de referências, e aí, olha que curioso, né? Muita gente ainda usa o nome referências bibliográficas, né? Repare que quando a gente for trabalhar os tipos de referência, a gente vai fazer referência de livro, referência de artigo, referência de sites, referência de textos na internet, jornais e revistas. Então, há uma convenção de não se utilizar a palavra bibliográfica, né? Porque bibliográfico só é pertinente para livro. Então, a gente chama de lista de referências. E lá no final, você coloca referências, né? Devem ser separadas por um espaço duplo, né? Nós temos aqui uma espécie, vai dar uma margem de má interpretação. Aqui no caso, né? Acabamos de dizer que o espaço simples, entre as linhas de referência, né? Lá
da referência que nós falamos. Então, entre um autor e outro, na lista final, espaço simples. Aqui, a professora Joana está falando, né, que as referências na lista devem ser por um espaço duplo. Então, vamos considerar que você está usando as referências, a palavra referência logo no início em relação ao texto, mas as referências são um espaço simples. Viu, gente? Marca isso aí no seu texto para você não errar. Os parágrafos, né? Quanto ao tipo de parágrafo, né, o projeto gráfico é de responsabilidade do autor, né? Aqui, quando fala de projeto gráfico, a ideia é assim, se tem recurso, se não tem, e, obviamente, tem duas possibilidades. O parágrafo tradicional de 2 centímetros da margem esquerda, que é o limite que nós vimos lá em cima, e o parágrafo moderno com o texto todo na margem esquerda, e os parágrafos separados por 2 espaços entre eles. Não tem muita convenção isso não, né? Eu preferiria que você usasse o de 2 centímetros e não desse espaço entre os parágrafos, que tem professor que não gosta, porque está achando que você está ganhando espaço, né? Que você está dilatando o seu texto. Então, não use esse espaçamento, né? A paginação você vai colocar na parte superior direita, né? Igual está aqui, ó, no modelo da professora. Parte pré-textual, né? Que é aqueles elementos capa, folha de rosto, resumo e sumário, né? A gente não numera. Então, todos aqueles elementos, né? A capa, a folha de rosto, o sumário. Se você for utilizar lista de abreviaturas, se você for utilizar alguma espécie de declaração, né, ou de homenagem, nada disso está numerado. O que se numera é efetivamente o trabalho em si, a partir da primeira página que vem ali da introdução. Obviamente, excetuando essa parte pré-textual, o restante do trabalho, todo ele é numerado, inclusive os anexos que vão no trabalho, né? Títulos e subtítulos, todo trabalho, né, tem esses aspectos, né, e ele exige, né, uma ordenação. É mais aquela questão da estrutura do trabalho, né, em alguns casos, né, eles recebem numeração crescente. Eu acho, gente, que isso vai muito da instituição. Algumas instituições exigem esse tipo de numeração, outras nem tanto. Na verdade, a gente vai utilizar essa numeração mais no TCC, que é aquele trabalho de conclusão de curso. Os demais trabalhos que a gente faz ao longo do curso, é mais comum que os professores não peçam isso, até porque são trabalhos mais rápidos, de 8, 10, 15 páginas. Artigos, por exemplo, não tem essa numeração. Você não pode numerar artigo. Então, a sugestão que a gente dá é que essa numeração progressiva, né, crescente, tópico 1, tópico 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, e vai assim por diante, que é um troço chato que dói, e eu tenho que falar que é chato, porque isso é chatérrimo, né? É extremamente ultrapassado, vamos criticar, né? Aquilo que a gente não gosta, a gente fala mal. Isso é utilizado em TCCs, né? Mas é o único espaço em que esse material é utilizado. Alguns livros antigos seguem esse tipo de divisão, né? Eu acho um preciosismo. Se o seu trabalho está bem dividido em títulos e subtítulos, não há necessidade dessa numeração, né? Então, não vejo porque ainda temos livros com essa numeração progressiva. Mas, se é o TCC, e se a faculdade assim o exige, né? A maioria delas exigem, o TCC tem que vir com essa numeração progressiva e ela tem que estar lá no sumário, totalmente identificada,
de acordo com as páginas. Tá? Aí nós temos aí os títulos das partes, como resumo, sumário, referências, apêndice, anexo, não recebem indicação numérica, já falamos, né? E eles devem ser centralizados, esses títulos. Então, tá aí o exemplo da ordenação progressiva, né? Todo mundo conhece isso. Então, sofra com isso lá no TCC. Você não vai ter como se virar muito, né? Aqui nós temos o detalhe de uma capa. Vou ver se dá para diminuir aqui um pouquinho. Né? E é mais ou menos o padrão, né? A maioria das instituições, das faculdades. Você vai ter aí o título, né, da instituição, o nome da instituição, o tamanho, né, que você tem que usar 14, caixa alta, né? Curso, nome do autor do trabalho, título, subtítulo, né, se o título do trabalho dele comportar, cidade, ano e conclusão. Então, basicamente é isso. Todo trabalho acadêmico, eu acho, tem que vir com essa capa, eu acho adequado, né? Dependendo do professor, ele não te exige essa, ele vai te exigir essa aqui, ó, que é a folha de rosto. É a mesma capa, né? Ou chamada de contracapa. A diferença é que ele vai ter esse texto, né? Trabalho apresentado, né? Como requisito, né? Para aprovação na disciplina, né? Pode ser requisito parcial, geralmente o pessoal utiliza a expressão parcial, e você teve outros trabalhos naquela disciplina, coloca a disciplina ou o curso, né? Se é um TCC, do curso de psicologia, a instituição, a orientadora, se o seu trabalho teve uma orientadora, e o tamanho, né, espaço simples, mas recuado aí, basicamente, né, são acho que 4 a 6 centímetros, mas é mais ou menos, tem esse padrão aqui de tamanho, né? O restante da capa permanece. O sumário, como nós já falamos, é a numeração dos seus tópicos, né? E subtópicos, conforme a produção do seu trabalho. E aí, então, nós entramos nas citações, nós vamos ficar aqui por hoje, né? E vamos deixar as normas de referenciação para a próxima aula, só para a gente não se cansar muito. Mas aqui a gente gasta um tempinho considerável, porque, basicamente, o nosso trabalho, ele é um trabalho de referenciação. Então, toda vez que a gente utiliza um argumento, um conceito, um dado, uma informação de um conhecimento externo, né, por questões de ética, nós precisamos fazer o discurso autorizado. Né? O que é o discurso autorizado? É você acreditar ao verdadeiro autor daquele dado, daquele conceito, né, daquela argumentação, né? Então, as citações, elas são a forma da gente autorizarmos, né, assim, por assim dizer, dentro do nosso trabalho, aquilo que está em dependência para com outro pesquisador, para com outro autor. Então, elas são úteis para confirmar, né, para fortalecer a nossa argumentação, a nossa posição intelectual, os nossos achados, a pesquisa que nós fizemos, né, os elementos que a gente quer destacar ao longo do nosso trabalho, né? E a gente faz isso, né, tanto no texto, quanto nós fazemos lá dentro da lista final de referências. Então, anotem isso, que isso é muito importante. Todo autor que você fizer uso, que você citar no corpo de texto, né, ele tem que aparecer na lista final de referências. E vice-versa. Então, se você usou um autor, né, como esse aqui, Diniz, 2006,
você vai usar esse formato que nós chamamos de autor-data, né? O que é isso? É a forma mais recente de citação utilizada pela ciência. Por que eu falo autor-data? Porque eu estou utilizando o nome do autor, na verdade é o sobrenome, né, que a gente usa aqui, né, o sistema autor-data é o sobrenome, então é Diniz, ano 2006. Aí vai ter casos que vai ter página, vai ter casos que não, nós vamos verificar. Esse sistema autor-data, ele substituiu o que até alguns anos atrás, vamos colocar aí vamos colocar uns 20 anos, né? Na verdade, mudou em 2003, 2004. O sistema que era o famoso nota de rodapé. Então, eu estou falando isso porque talvez vocês vão encontrar alguns textos mais antigos, alguns livros, que seguem a nota de rodapé ou nota de fim. Não se usa mais nota de rodapé para referenciarmos autores e citações. A gente vai usar sempre autor-data. E aí ele pode ser, né? Nós vamos verificar mais claro, né? Dentro do parêntese ou fora do parêntese. A gente vai verificar isso com calma, para a gente não esquecer isso. Então, nós temos dois modos, e eu preciso que vocês prestem atenção, isso cai na prova, de fazer a citação, né? Nós temos da apresentação, na verdade, que é a completa. Aqui está colocando nota de rodapé. Eu vou, assim, gentilmente, né, discordar aqui desse texto, né? É apenas essa questão. A gente não usa mais nota de rodapé. Então, a forma completa, né? Risquem aí, quem imprimiu, né? Risquem aqui nota de rodapé. Eu vou corrigir isso depois, eu vou apagar isso aqui e novamente reimprimir, mas a citação na forma completa, como está aqui, nome, sobrenome, título, a edição, cidade, editora, ano e o número de páginas, essa forma somente na lista final de referências. Não se usa mais nota de rodapé. Ah, professor, mas eu ainda vejo. Está errado. Né? Por que está errado? Porque dentro do texto, você vai usar apenas a simplificada, que é a segunda, né? Gil, ano, página, né? Dentro ou fora, tanto faz, não tem diferença nenhuma, né? Eu posso fazer Gil, se dentro da... Nossa, tem hora que sumiu a palavra. É colchete ou parede esse negócio? Me ajudem aqui, os universitários. Esse símbolo aqui, gente, é o quê? Não, parênteses não é, né? É o colchete. Gente do céu. É colchete. Colchete. Depois de 50 anos, dá branco, viu, gente? Obrigado. Dentro dos colchetes, é isso mesmo? Caixa alta. Então, vocês estão vendo, o nome está escrito em maiúsculas, ok? Fora dele, ou seja, no corpo do texto, vai ser sempre caixa alta e caixa baixa, né? Maiúsculas e minúsculas, né? Então, esse formato simplificado em que eu tenho apenas o sobrenome do autor, o ano e a página, eu uso dentro do texto. Se eu estou usando dentro do texto, eu não posso jamais usar nota de rodapé. Então, não tem como, né? Eu vou voltar aqui, ó, nessa afirmação. Não tem como eu falar assim, olha, toda citação deve ser creditada, apropriação de alguma ideia, cientificação, é considerado plágio, cópia fraudulenta, e aí eu coloco a nota de rodapé, número 1 aqui, e faço. Não, não pode fazer isso. Você coloca, né, a citação simplificada, simples, né, no corpo do texto. Você pode começar a frase com a citação simples, pode colocar no meio, né,
Você pode começar assim, toda a citação, né, conforme nos demonstrou Diniz, está colocando no meio, ou então você coloca no final, toda a citação, parará, 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 e coloca Diniz 2006. Essa é a forma adequada, de acordo com a ABNT, de você fazer a referenciação no corpo do texto. Nota de rodapé, jamais, nunca, never, pelo amor de Deus, não use nota de rodapé. Você vai perguntar, professor, quando então que eu vou usar nota de rodapé? Apenas, como eu já disse, para explicar uma palavra muito, mas muito necessária de ser explicada, né? Ou para colocar o meu mini currículo. Somente nisso. Então, digamos que você está lá escrevendo o seu texto e apareceu uma palavra que precisa ser explicada. Self. E para quem vai ler, não vai entender o que é self. Então, você pode, nesse caso, para não interromper a fluidez do texto, você pode colocar uma nota de rodapé e explicar. Self é o conceito, é um termo da língua inglesa, né? É utilizado em psicologia para descrever o psiquismo do indivíduo, tarará, tarará, e põe uma referência simples no final da nota de rodapé, tal como está aqui, ó. Gil, 2002. Lá na lista referência, aí sim você coloca a nota completa. Gente, isso está claro? É chato demais, mas eu tenho que perguntar. Ficou alguma dúvida? Não, né? Não. Mas tem que tomar cuidado, porque quando os trabalhos começam a vir, eu não sei se o pessoal esquece, não sei se o pessoal vai fazendo, né, vai lendo errado, porque às vezes tá consultando um artigo antigo, um livro antigo, aí vem tudo complicado, né? Então, citação no corpo de texto, simples, né? Apenas ao sobrenome do autor, ano e página. Completa apenas na lista de referência final. Ok? Sobre o modo da citação, ela pode ser direta, né? Textual, ou indireta, né? Ou ainda citação de citação. Vamos ver essas três e aí a gente para por hoje, né? Então, a primeira, que é talvez a que vocês mais vão utilizar no momento. Por que eu estou dizendo isso? O que é uma citação direta? Citação direta é aquela que você transcreve literalmente o que o autor disse, né? Então, você vai reproduzir, né, completamente, você vai retirar as palavras daquele autor, né? Então, é a transcrição literal, textual, de parte de um texto de um outro autor, né? Ela pode ser curta, até 3 linhas, ou longa, com mais de 3 linhas. Então, essa que é a diferença, né, que a gente tem que tomar cuidado na citação textual. Ok? Então, por ser uma situação direta, né, por você estar utilizando ipsis literis as palavras do autor, essa é a citação que que você é obrigado a colocar a página onde está aquele texto, né? Essa é uma norma, né? É uma regra. Então, quando aparece o número da página, é porque está se tratando de uma citação direta, viu, gente? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Isso é matéria de prova. Eu geralmente coloco, né, a citação e pergunto para você identificar lá na prova. Isso é uma citação direta ou indireta? E aí você coloca. Ou posso fazer diferente. Posso pedir para você, escreva uma determinada citação que se encaixe dentro da apresentação, como se fosse uma citação direta ou indireta, né? E aí você vai fazer um texto, obviamente, ficcional, mas o jeito de você transcrever vai ficar caracterizado. Olha, não, isso é uma citação direta,
ou indireta, como o professor está pedindo. Então, vamos então para a citação curta, né? Aliás, eu tinha falado, né, que vocês vão utilizar mais nesse momento a direta, por quê? É porque no momento em que vocês estão nos períodos iniciais, a capacidade de conhecimento de vocês ainda é menor em relação a um aluno que está lá nos últimos períodos, que já leu mais textos, que já fez mais pesquisas. Então, nessa fase da caminhada acadêmica de vocês, vocês usam mais a citação direta. Não tem problema, né? Isso é compreensível. Então, no caso da citação curta, né, fica dentro do texto, do corpo de texto naturalmente, né, e a gente vai utilizar sempre aspas, com a indicação da fonte onde foi retirada, né. Então, nós vamos usar aspas duplas, igual está aqui no texto, né. Esse aqui é uma citação curta. Por quê? Porque ela tem uma, duas, quase 3 linhas, né? Se na hora que você for escrever a citação passar de 3 linhas, você transforma a citação para uma citação longa. Vamos ver daqui a pouquinho. Mas como que ficaria essa? Segundo Carrali, 2002, página 97 e 98, porque é uma citação direta, no behaviorismo cognitivo, abre-se as aspas, existe uma relação entre o mundo como ambiente, parará, 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 fecha-se as aspas, né? Então, por ser citação direta até 3 linhas, como que você vai definir que ela é uma citação direta, né? Poderia ser a página, né? Mas as aspas duplas, elas comunicam que está se tratando de uma citação direta, que você pegou, essa é a frase exata desse sujeito. Aqui, essa interseção com 3 pontos no final e no início está apenas dizendo que existe texto antes e existe texto depois, mas que você quis exatamente esse intervalo. Se começasse no início da frase, não precisava, começava com letra maiúscula, e no final, se fosse o caso, fosse a frase final, você colocava apenas um ponto final. Então, basicamente é isso, aspas para citações diretas até 3 linhas, sem esquecer o número da página, né? Onde você retirou a frase. Ok? Posso colocar isso em itálico? Não. Itálico não é usado em citação direta, indireta, o que quer que seja. Quando que eu uso itálico? Bom, você vai usar itálico se o autor quis esse tipo de destaque, como se fosse um negrito, ou numa palavra de língua estrangeira, mas não existe itálico em citação direta. Muitos alunos fazem isso, está errado, ok? Agora, a citação direta, longa, né? Quando a sua citação ultrapassar 3 linhas, você vai recuar o parágrafo, vai torná-lo independente, ou seja, vai buscar um outro parágrafo, né? Esse parágrafo, ele terá espaço simples, ele não será mais 1,5 do corpo do texto, né? E a fonte que nós vamos utilizar vai ser uma fonte tamanho 10, recuando 4 centímetros, sem usar aspas. As aspas é apenas para 3 linhas. Por que a gente não usa aspas na citação longa recuada? Porque ela já está recuada. Então, ela já está recuada, ela já está em espaço simples, ela já está em tamanho 10, então ela já tem um monte de coisa que está dizendo, sou uma citação longa, direta, não precisa de aspas, né? Então, é esse tipo de formato aqui, né? Como está aqui no texto, né? A pessoa recuou 4 centímetros, estão vendo aqui, ó, né? Você olha lá a régua no seu Word, se não tiver uma régua no seu Word, vai lá em exibir, né? Na caixa exibir régua, vai aparecer para você. Seleciona o parágrafo, como eu fiz aqui agora, traz ele para 4 centímetros, coloca em tamanho 10, em espaço simples,
E, novamente, sobrenome, ano e data, desculpa, página, porque é uma citação direta. Perfeito, gente? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Todo mundo sabe demais de qual é salteado esse troço. Não tem dificuldade. Temos todas, né? Vocês estão fazendo aí, colocando no caderninho de vocês? Estou rabiscando. Eu, se fosse vocês, eu faria, porque depois ninguém acha essas coisas, né? Só um detalhe, né? Aspas simples, né? Eu não comentei aqui. Quando é que a gente usa aspas simples? Quando você tem uma citação dentro de outra citação. Né? Não é muito comum, mas às vezes tem algum texto, né? A pessoa está fazendo uma citação e dentro dela coloca uma outra citação, né? Aí utilizam aspas simples dentro das aspas duplas. Perfeito? Agora, para finalizar, para eu liberar vocês, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção aqui, porque a outra forma de citação é a mais utilizada no mundo da ciência. Por que eu vou dizer que é a mais utilizada, né? Ou a mais desejada, vamos colocar assim melhor. Porque, na verdade, é a que a gente chama de paráfrase. É a reprodução com as nossas palavras, né, das ideias ou dos argumentos de um outro autor, sem transcrevê-lo ipsis litteris. Então, na medida que você vai amadurecendo a sua capacidade de leitura, de compreensão de conceitos, né, você vai conseguindo reproduzir os argumentos, as ideias de um outro autor, mas sem depender, né, da vírgula, das palavras exatas que o cara fez. Então, repare que o professor faz isso com muita naturalidade, né? Toda hora o professor está na sua frente, diante de você, dizendo, olha, Freud demonstrou que a sexualidade está nos indivíduos desde, né, não apenas a sua infância, mas ela já começa desde quando o indivíduo se entende por gente. E Freud demonstrou isso ao citar, principalmente nas suas obras, o fato de que algumas cuidadoras de criança procuravam acalmar as crianças estimulando seus genitais. Ponto. Freud, 2009, sexualidade, parará, parará. O que eu acabei de fazer? Eu acabei, né, com as minhas palavras, de citar um conceito, um argumento de Freud a respeito da sexualidade dos indivíduos nos seus anos iniciais. Eu não fiz isso de livro, eu fiz isso da minha memória. E eu reproduzi isso da minha capacidade argumentativa. Esse tipo de citação, que a gente chama de indireta, ou citação livre, ou paráfrase, né, é o que é mais desejado dentro da redação científica, né? Quanto mais vocês conseguirem fazer, o que isso demonstra? Independência, né, do texto dos outros autores, no sentido assim, você consegue reproduzir. Então, tentem no trabalho de vocês, na medida do possível, fazerem citações diretas e indiretas. No início, vocês vão fazer mais as diretas, né? Colocando autor, ano e página, mas tentem fazer, na medida do possível, mesmo que vocês tenham que ler 2 vezes uma frase, mas tentem reproduzir os conceitos e ideias do autor sem trazer ipsis litteris as palavras que ele utiliza. Nesse caso, né, está sendo colocado aqui pela professora Joana que não é obrigatória a inclusão do número de páginas, né? Exato, não é obrigatório, né? Se colocar,
não está errado. Mas, na verdade, não é comum, quando a gente usa citação indireta, colocar o número de página. Porque, por exemplo, eu acabei de falar de Freud aqui, eu não tenho que lembrar onde é que está aquele conceito. Eu apenas preciso dizer o ano, qual que é o livro, né? Mas a página eu não tenho obrigação. Então, tem aqui, mais ou menos, né? Eu acabei de fazer um exemplo da minha cabeça, de vocês, né? Mas tem esse aqui que está no texto da professora Joana. Segundo Hopelman, 1974, é obrigatório colocar o ano, né? O estudo da química começou cedo, assim como o da biologia e da astronomia. Então, você cita apenas o autor. Você não tem obrigação de colocar a página, apenas o autor e ano. E fica estilisticamente mais bonito, seu texto fica mais fácil de ser lido, a construção dele não vai exigir nem aspas e nem recuo. Por quê? Porque é uma citação indireta. Você está se apropriando das ideias do autor, mas você não está fazendo do mesmo jeitinho. Então, você não tem a obrigação de colocar os marcadores, quais sejam aspas, até 3 linhas, ou recuo, né? Citação recuada para cima de 3 linhas, né? Então, tenham, né, por gentileza, né, façam esse esforço. Basicamente, né, aí tem algumas regrinhas, né? Você pode, né, numa única frase, citar mais de um autor, né? Então, por exemplo, eu posso citar, deixa eu imaginar aqui, deixa eu fazer um esforço de memória. Diferentes filósofos, né, fizeram contribuições para as teorias existencialistas, né? Podemos começar com Nietzsche, Kierkegaard, Sartre, né? E o próprio Heidegger, que discorreram a respeito da filosofia existencial na sua maneira de entender diferentes questões que tratavam do sofrimento e da angústia do ser humano. Ponto. Citei 3, 4 autores, tinha que colocar o ano, né? Isso aí também vocês estão exigindo demais do pobre professor. Não vai fazer isso comigo, não. Mas é uma forma da gente citar diversos autores numa única frase. Geralmente eu estou dizendo que mais autores compartilham de um mesmo argumento, de uma mesma ideia, de um mesmo aspecto científico. Então, se tiver mais de uma fonte, mais de um autor, você coloca eles em ordem alfabética. Isso aí também vocês estão pedindo demais de mim, né? Eu fiz na minha cabeça aqui uma aula de filosofia, eu não devia ter começado com Nietzsche, devia ter começado com quem? Com Kierkegaard, sei lá. Mas no texto vocês corrijam, né? O professor não tem que fazer isso, né? É aula, não é texto. E separa por ponto e vírgula, como está sendo colocado aqui, né? Então, você tem aqui, né, a professora fez aqui um textinho, pesquisa em história comportamental, parará, 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 demonstra esse arranjo de contingências por ter diferentes resultados, parará, parará, dos sujeitos. E aí, como eu disse, né, vários autores compartilhando a mesma ideia. E aí você coloca Cirino, 99, Freeman, tal, na ordem alfabética, né, põe todo mundo lá dentro. Não tem limite, desse coloca as pessoas certas. Ah, mas, professor, e se o Cirino aparece 2 vezes? Ele tem 2 obras que fala sobre esse mesmo conceito. Aí, nesse caso, você coloca a ordem do Cirino cronológica, né? Então, se ele tem um livro 2005, você começa Cirino 99, Ciri. Aí você pode colocar ponto e vírgula, né? 99, ponto e vírgula 2005, né? Ponto e vírgula Freeman, e vai por aí adiante. E continua. Perfeito? Tem dúvida não, gente. Isso aqui é muito tranquilo, né? Citação de citação. Aqui, na verdade, é quando eu estou lendo, estou citando um texto, mas que eu não tive acesso diretamente com a obra, né? Então, eu estou citando uma citação que já foi utilizada por outro autor. É a chamada citação de segunda mão, né? É aquela citação que a gente usa o apude ou citado por. Então, é muito comum, geralmente, você está querendo citar
uma citação de um texto, de um artigo, mas você não foi ler o original. Então, você vai utilizar a fórmula, como está aqui no exemplo 1, né? Segundo Skinner, 1945, citado por Ferreira, 2004. Ferreira é onde você estava lendo. E aí, lá no Ferreira, 2004, você encontrou, né, a citação que ele fez ao Skinner. Então, tributa direitinho, não troque, né, a ordem das coisas, né? Quem está sendo citado? É o Skinner que está sendo citado pelo Ferreira. Então, segundo Skinner, citado por Ferreira, ou Apud Ferreira, araram, pararam, a explicação, tararam, tararam, né? E lá nas referências finais, você vai colocar o documento que você realmente consultou, que no caso é o Ferreira, né? E não o Skinner, né? O Skinner é a citação que você utilizou, né? E aí tem as duas possibilidades, né? Você pode utilizar essa segunda, né? Richman, né? Citado por Abranches, Santos e Coimbra, porque talvez a obra que você citou é escrita por 3 autores, não muda em nada além disso, né? Pararam, pararam, coloca direitinho, tomando cuidado. Quem vai para a lista final? Abranches, Santos e Coimbra, que é o livro que você está lendo. E o Apud, né, que é a mesma coisa, né, do citado por. Geralmente o pessoal usa mais Apud, essa expressão latina que significa citado por. A explicação para essa tolerância pode estar no efeito túnel de que fala. Hirschman, 81, Apud, Abranches. Vocês estão prestando atenção? Eu vou pedir aqui a atenção de vocês, né? Preste atenção nesses 3 exemplos. Além de que eles têm a diferença, né? O primeiro é um autor citado pelo outro. O segundo é um autor citado por uma obra escrita por 3 pessoas. Mas o terceiro, além de ter o Apud no lugar do citado por, ele tem uma diferença que ela é de estilo e que geralmente a gente tem que prestar atenção porque ajuda o nosso texto a não ficar tão repetitivo no estilo, né? A diferença do exemplo 3 para o exemplo 1 e 2 está também que em vez de você começar com o autor, você começou com a citação direta, você começou com o texto, né? No primeiro, você fala Skinner, né? De acordo com Skinner, a explicação por comento para o comportamento não está no ambiente atual. Lá no exemplo 3, você começa com a citação, né? Como é que ficaria, né, o primeiro exemplo escrito daquela maneira? A explicação para o comportamento não está somente no ambiente atual, mas na história passada do organismo, conforme nos demonstra Skinner, 1945, citado por 2004. Viram que tem uma diferença de estilo? Em vez de você começar de acordo com Skinner, citado por Ferreira, a explicação para o comportamento, você pode começar com a própria citação. A explicação para o comportamento não está somente no ambiente atual, mas na história passada do organismo. Por que eu estou dando uma ênfase nesta diferenciação? Porque não tem coisa mais chata que você pegar um trabalho acadêmico e ele ser escrito do mesmo jeito. De acordo com Skinner, a explicação para o fenômeno não está no ambiente atual. De acordo com Hirschman, a explicação pode estar no efeito túnel. De acordo com a professora Joana, a gente não pode colar nos trabalhos acadêmicos. De acordo com o professor Aparecido, o existencialismo é... Gente, olha que chato. Olha que porre, né? Ler um trabalho desse jeito. Não fica melhor você alternar, né, o modo como você coloca as citações? Num parágrafo você começa com o autor e segue a citação. No próximo parágrafo você começa com a citação e coloca o autor. Tente fazer essas diferenciações de estilo para o seu texto não ficar cansativo. Tente fazer essa jogada
para o seu texto ficar mais palatável, até porque estudantes de graduação nos períodos iniciais, quase todos os parágrafos de vocês vão ter citação. Tá? Por quê? Vocês têm uma forte dependência do discurso autorizado. Vocês estão começando na caminhada acadêmica, vocês têm mais limitações. Então, tentem alternar a forma de vocês construir as frases de vocês, né? Brinquem com isso e evitem aquela fórmula de menino de segundo grau. De acordo com o professor José Aparecido de Oliveira, não façam isso, né? De acordo com o psicólogo, psicanalista, professor, doutor, não precisa. Utilize apenas sobrenome, ano e página, quando for o caso. Não precisa, a menos que você tenha que realmente frisar, olha, de acordo com o pesquisador, a gente não precisa também ficar colocando o nome completo das pessoas, né? O nome completo, às vezes a pessoa tem 4, 5 nomes, você coloca aquilo tudo. Não é necessário. Discurso científico, acreditamos, sobrenome e ano, autor, data, não precisa mais do que isso. Gente, tranquilo? Muito cansativo, né? Alguém aí tá cansado? Todo mundo, né? Mas é isso. Prestem bastante atenção. Eu vou pedir que vocês, assim, dêem uma olhadinha com calma. Isso é matéria de prova. Eu tenho que pegar no pé de vocês para vocês dominarem. Tá bom? Ficamos assim? Perfeito, né? Isso mesmo, Daniela. Está todo mundo exausto, cansativo, e o governador decretou fase roxa. Além de estar cansado, exausto, não tem parque, não tem pedalada, não tem restaurante, não tem mais nada para a gente relaxar. Dureza. Mas tá bom. Bom descanso para vocês. Professor. Abraços. Obrigada, professor. Um abraço. Até Fique em casa, hein? Fique em casa, vai ficar saindo pra rua, não. Só quem pode, né? Porque eu estou em trabalhar agora, né? Segura. Então se cuida, Natália. Se proteja. Isso, volta Tem tudo. muita dúvida, professor. Aqui nesse texto que você passou para a gente, a autora colocou que é elegante colocar em nota de rodapé os dados do documento original. Então, esquece essa informação? É porque é o seguinte, tá em desuso, né? O que acontece? Costuma acontecer, gente, e acontece com vocês, acontece com a gente que é professor, isso é natural. Não vamos ser indelicados com a professora Joana. O que acontece? Quando eu fiz, por exemplo, mestrado, ainda se utilizava nota de rodapé, ainda era permitido. Mas teve uma mudança recente, muito recente, de 2014, abolindo. Se vocês quiserem, eu posso depois pesquisar na BNT e mandar o extrato. Como teve agora, 2 anos atrás, uma nova regrinha para tabelas e aquelas ilustrações. Então, sempre está saindo alguma regrinha, então desconsiderem isso, né? O elegante é não ter nota de rodapé. O elegante é só se precisar, assim, não, eu tenho que explicar o que é selfie, eu tenho que explicar o que é libido, senão o meu autor não vai entender, e se eu parar a frase para explicar libido, eu corto o raciocínio. Então, em vez de eu cortar o raciocínio, eu coloco lá embaixo e abro a nota de rodapé. Então, nota de rodapé agora apenas para explicar conceitos muito necessários. Fora disso, vocês não precisam utilizar. E vocês vão perceber, prestem atenção, quem tiver aí lendo artigos dos últimos anos, vocês não vão encontrar notas de rodapé, a não ser nesse caso que eu estou colocando. Ok? Certinho, obrigada, professor. Bom dia. Para vocês também, gente. Abraço, muita saúde, muita segurança, viu? Eu acabei de receber agora a notícia que meu irmão, a filha e a esposa estão tudo com Covid.
Tá grave não, mas tá aumentando. Então, assim, segurança é o que a gente precisa. Tá bom? Quem precisa ser inserida? Deixa eu ver aqui. Quem precisa ser inserido? Me ajuda aqui. Poliana. Tá, joia. Eu vou inserir, então, lá na sala. Tá bom, gente? Poliana de quê? Me ajuda. Professor. Vou pegar o nome dela aqui, professor, e te envio. É, porque senão vai entrar, talvez, outra Poliana. Abraço, galera. Tô esperando aí o nome, aí eu vou colocar. Abração para vocês. Professor Poliana Lourenço.